você não tem filha, né? Não. A sua filha vai procurar, eu já falei isso aqui, alguém muito parecido com você. A gente não conhece as pessoas, a gente reconhece. Por que que no meio de centenas de homens eu escolhi aquele? Porque aquilo ali pra mim é muito comum do meu dia a dia, é comum da minha infância, é comum do jeito que eu vejo um homem tratar uma mulher, é comum do linguajar que eu ouço. Eu reconheço no meio de centenas de pessoas alguém que conversa com a minha história. O Jorge é parecido com seu pai? O Jorge é muito melhor que meu pai. Caramba, isso é forte, porque eu sei do carinho que você tem pelo seu pai, né? Admiração em vários pontos. Meu pai foi fantástico, mas o Jorge é muito melhor que meu pai. O Jorge é muito mais carinhoso, muito mais atencioso. O Jorge me respeita, o que eu acho que é raro. Meu pai tinha todo esse contexto de traição, de adultério. O Jorge é muito melhor que meu pai. Mas muitas características que eu escolhi, aliás, eu escolhi por características muito parecidas com a do meu pai. Meu pai era tão danado. Minha mãe bateu nele, minha mãe não batia. Minha mãe fazia o samba da Maria Pretinha. Amoía no cacete. Se respirasse, estava apanhando, mas não tinha muito tempo para muita coisa. Você acredita que meu pai nunca bateu em nenhum de nós? Nenhum de nós tem a história de que meu pai tenha dado um tapa. Meu pai impunha pela presença. Meu pai, ele estava. Quando ele estava, o respeito acontecia. E não era assim, estava com a cara ruim. Pelo contrário. Meu pai era extremamente brincalhão, risonho, lúdico. Quando acabava a luz, que acabava muito no bairro Roosevelt, em Uberlândia, o bairro Roosevelt era uma fazenda, minha casa foi a primeira casa do bairro, acabava a luz, meu pai acendia vela e ficava brincando, fazendo trem de bichinho na parede, projetando com a mão, para distrair a gente, até a gente dormir, porque a luz não ia voltar naquele dia. Então ele era o que brincava, ele era o que ensinava dever, ele era o que escondia a nota vermelha da minha mãe, ele ia lá e assinava, falava, leva o boletim logo, se ela pegar, vocês vão apanhar. Ele que chegava nela e falava, Maria, já bateu muito, agora chega. Extremamente carinhoso, extremamente trabalhador. Meu pai nunca teve um serviço só. Meu pai era da Polícia Militar, sempre no contraturno ele tinha outra coisa para fazer. Então, muito das características que eram inegociáveis para mim, porque eu acho que a gente escolhe pessoa, é assim. Quando você for escolher alguém, você não escolhe pelas qualidades. Qualidade todo mundo gosta. É óbvio que você vai lidar bem com as qualidades de alguém. Então, não escolha alguém pelas qualidades, escolha pelos defeitos. Quais defeitos são negociáveis? Quais não são negociáveis? Então, o Jorge tinha uns defeitos para mim que eu não negociava, que era muito parecido com meu pai. Meu pai não era grosseiro, eu falava, eu jamais vou aceitar homem grosseiro, eu jamais vou aceitar homem preguiçoso, eu jamais vou aceitar um porco sujo, fedido, badernado. Nunca gostei. O Jorge nunca foi, meu pai também não era. Então é assim, são inegociáveis. Então ele é parecido com meu pai, mas ele é muito melhor que meu pai. Me dá uma luz aqui, André, falando sobre a gente ser formado pela família que a gente tem ali. A Bianca fala muito que ela realmente, ela lembra muito minha mãe em várias situações, sabe? Muito enérgica, né, com os meninos e tudo mais. Ela é brava mesmo. E eu até gosto disso, né? Mas é interessante porque minha mãe é muito parecida com a Bianca, muito brava, né, e tal. E eu busquei na Bianca alguma coisa que era da minha mãe, né? É o que eu falei, assim, ela me entregou alguma coisa que eu já era acostumado. Você reconheceu. Eu já era acostumado. Outro ponto é que eu não me vejo tão parecido com meu pai. E uma grande preocupação minha desde muito novo é que meu pai não me deu os melhores exemplos. Não que eu tenha sido um homem terrível, alguma coisa abominável. Mas por várias vezes, eu falei para mim mesmo que o que meu pai fez eu nunca faria. Então eu tive uma grande preocupação sempre. Uma de ser muito parecido com a minha mãe, porque eu tinha muito orgulho. E de não fazer as coisas que meu pai fazia, porque eu tinha uma grande aversão muitas vezes. E onde eu me formei, então, ficando, sabe, com quase que um exemplo só, o outro era um não exemplo. É porque percebe, e a psicanálise vai explicar isso muito bem, percebe como os nossos pais são a nossa fundação. O seu pai formou o homem que você é. Ou eu imito, ou eu digo, eu vou ser absolutamente o contrário. Mas qual foi a referência? Ele. Não entendo. Ou eu queria ser muito parecida com a minha mãe, ou eu dizia, eu vou ser totalmente diferente dela. Mas quem foi a referência?
Ela sempre. Mas a escolha nunca foi deles, essa escolha sempre foi minha. De quê que não foi? De escolher. Você não escolheu, Você foi entende? inconsciente. Não é uma escolha. Não é uma escolha consciente. Agora eu vou... Por exemplo, minha mãe sempre foi muito chata, muito ligada à limpeza, muito brava. Minha mãe, se a gente quebrasse um copo, ela não estava preocupada se a gente ia cortar o pé. Ela estava preocupada em quem vai limpar, quem vai comprar outro copo, quanto que esse copo custou. Eu tinha versão disso. Eu falava, meus filhos vão encontrar um ambiente de acolhimento em casa. Mas isso não era consciente. Eu sou a anti-minha mãe. Eu sou absolutamente diferente da minha mãe, na maternidade. Mas isso foi consciente? Não. Mas qual foi a referência? Ou eu sou ela, ou eu sou não ela. Mas continua sendo ela. É questão de lógica. Você é A ou é B? A não pode ser B. É Então, isso. Será que o Robertinho escolheu conscientemente, mas no inconsciente dele, ele pode talvez em algum momento copiar o pai dele? Em alguns Porque casos, assim, ó, porque assim, eu vejo que o Robertinho, ele tem consciência disso o tempo todo. Ele reforça isso, ele já falou várias vezes, tipo assim, eu não vou ser igual meu pai foi no relacionamento, eu não vou ser igual meu pai foi no relacionamento, né, com a mãe dele, e assim, ele é totalmente o oposto com a Bianca, ele é o oposto, e eu vejo que isso é ter uma preocupação dele mesmo, ele tem isso dentro dele, né, de ser um cara... nem vou ficar dando esposa demais, né? Mas ele tem essa preocupação de ser um cara ponta firme do lado da Bianca, assim, ele fala isso e reforma o tempo eu vou todo. dar uma esposa sem conhecer a sua história. Possivelmente o pai dele foi um bom pai, mas um péssimo marido. E ele devia ser apaixonado com a mãe dele, e ele achava que o pai dele era um péssimo marido, que sujeitava a mãe dele a coisas que ele não queria que a mãe dele passasse. Ele casa com a mãe dele e depois ele repete isso na vida adulta. Casa com a mulher igual à mãe dele. Complexo de Édipo aí tá gritando. Ué, óbvio. Você era o protetor da sua mãe lá atrás. Você achava um absurdo as coisas que seu pai fazia. Você falava, não pode, ela não merece isso. Ele judia dela. Ele não me contou a história dele. É parecido com isso? Não, sim. Aí ele se colocou como defensor dela. O que ele fez lá na frente para reeditar a história? Eu vou casar com a minha mãe de novo e agora eu dou para ela tudo que ela merece. Ela vai ser tratada como ela sempre mereceu ser tratada. Ele reedita a história da mãe dele na Bianca. Ele casa com a mãe dele, só que agora minha mãe vai ser bem tratada, vai ser amada, não vai ser traída, não vai ser desrespeitada, não vai ser tratada com grosseria. Caramba, velho. Errei ou acertei? Não, isso explica. Errei ou acertei? É porque eu tenho uma raiva de ficar escutando isso aí, casar com a mãe, casar com o pai, velho. Cara, eu ouvi assim... Não, tem um trem que me dá raiva, é isso que casou com a mãe, casou com a mãe, casou com o pai. Pô, velho, pai e mãe não é a gente que a gente quer casar, não. Casou com a mulher, velho. Casou. E aí você que tá assistindo o corte, tá curtindo? Curte aí.